Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h19, não perca a sua hora, 7h19, dando sequência em nossa série de entrevistas com os vereadores aqui de Joinville. E hoje estamos recebendo ao vivo no estúdio da Jovem Pan mais um parlamentar. William Tonesi, do Patriotas, está com a gente para iniciarmos essa semana, para a gente falar do Legislativo, do Executivo, dos projetos aqui na nossa cidade também. Vereador, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Muito bom dia, Marcos Pereira, muito bom dia, Fernando Gonçalves, toda a equipe aqui da Jovem Pan News. É um prazer novamente retornar aqui ao programa Jornal da Manhã e poder conversar com vocês a respeito das nossas pautas para a cidade de Joinville, e conversar sobre o nosso futuro aí. A gente que agradece, vereador. Já queria começar perguntando para o senhor sobre a reunião mais recente que aconteceu na capital do estado com o governador Jorginho Melo. Lá na pauta a questão do SEASA, o Hospital São José e a questão de infraestrutura também. Qual é a leitura que o senhor faz? De fato, teremos ajuda ao São José este ano? Olha, eu me lembro o ano passado, quando nós estávamos aí tendo graves problemas com relação à fila das cirurgias eletivas, a Câmara de Vereadores, eu estava como presidente da Comissão de Saúde, nós fizemos vários encaminhamentos para o governo do estado solicitando uma reunião com o ex-governador até então. E fomos completamente ignorados. A Câmara foi ignorada pelo ex-governador. E o que nós assistimos agora é justamente o contrário. Enquanto o ano passado, enquanto no governo anterior Joinville estava praticamente esquecida, agora, já no início, já do segundo mês desse ano do governo Jorginho Melo, o governador já recebeu o prefeito da cidade de Joinville, junto com toda a Câmara de Vereadores, nossos deputados estaduais, justamente para tratar sobre os temas da cidade de Joinville. Obviamente, a questão do Hospital São José, ela é uma questão principal para a cidade de Joinville, e o governador assumiu lá durante a campanha que ele iria estudar uma forma de auxiliar a cidade de Joinville com relação ao custeio do Hospital São José. Esse custeio ele é necessário, afinal de contas, Joinville gasta aí mais de 40% de todo o seu orçamento só com saúde, enquanto outros municípios, como Florianópolis, por exemplo, gasta 18%. Isso é um volume considerável. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas por que Joinville não tem grandes obras, Joinville não consegue fazer as coisas acontecer? Essa aí é uma das respostas. Imagine aí você com mais de 30 milhões em caixa todo mês para você poder fazer asfaltamento, fazer viaduto, fazer obras de infraestrutura na cidade de Joinville. Joinville não tem, em função desse alto custo que fica para o Hospital São José. Então a gente fica muito contente, agradecemos aí ao governador Jorginho Melo, que deu a devida importância da cidade de Joinville, já recebendo essa comitiva lá no seu gabinete. Vereador, ainda pegando um pouquinho desse gancho da resposta do senhor, a gente sabe que tem apenas 30 dias praticamente que o governador Jorginho Melo assumiu, tem muito que colocar ordem na casa, tem toda aquela leitura, primeiramente, economicamente falando, no estado inteiro, mas as pessoas perguntam, inclusive na rua, as pessoas perguntam, mas e aí, já tem algum prazo? Isso seria possível, essa ajuda vir ainda neste ano ou não? O que o governador deixou muito claro de forma enfática é que esse é o primeiro compromisso que ele vai avaliar com a cidade de Joinville. Obviamente, o governador do estado aí tem mais quase 300 municípios em todo o estado de Santa Catarina, 295 municípios, para poder estar olhando e atendendo. Então, quer dizer, é muita coisa que o governador tem que fazer, são várias secretarias, A primeira coisa que ele colocou, que ele se deparou, foi com a questão orçamentária. Se dizia que o estado de Santa Catarina estava muito bem, obrigado, e na verdade o que o governador encontrou não foi essa situação. Houve uma alta de arrecadação ilusória, por conta da pandemia, foram 6 bilhões de reais que vieram para o governo do estado, que não é uma coisa recorrente, ou seja, não está sobrando dinheiro em caixa. E o ex-governador ampliou muitos gastos com um funcionalismo público, ou seja, comprometendo ainda mais as contas do governo do estado. Então eu creio que ele vai olhar todo esse cenário para daí começar a planejar primeiro as ações do governo do estado, para depois poder olhar para os municípios em si e aí conseguindo definir suas políticas públicas. Vereador, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso legislativo joinvilense, No ano passado, o senhor esteve à frente das comissões como Saúde e Finanças, como o senhor já falou, e esse ano o senhor está presidindo a de Urbanismo e está no Conselho de Ética também. Decisão de mudar as comissões é para dar espaço a outros vereadores este ano? A gente sempre tem uma conversa ali no final do ano, os vereadores vão colocando as posições as quais eles querem ocupar, e eu já estava como membro da Comissão de Urbanismo, o presidente da Comissão de Urbanismo anterior era o vereador Diego Machado, obviamente acabou abrindo essa vaga
né, para a gente poder estar ocupando, me coloquei à disposição dos vereadores, eles concordaram com o nosso nome, afinal de contas aí as relatorias dos 2 primeiros anos ali da Comissão de Urbanismo, nós trabalhamos coisas muito importantes, como por exemplo o plano diretor, na qual fui relator. Então, quer dizer, experiência aí não vai faltar para a gente poder levar à frente a Comissão de Urbanismo e os grandes temas relacionados ao crescimento da cidade, ao desenvolvimento da cidade, que passam praticamente todos eles por essa importante comissão da Câmara. O Conselho de Ética, algum caso específico sendo tratado neste momento? O Conselho de Ética ele é acionado, né? Então hoje não existe nada para ser analisado dentro do Conselho de Ética. Quando ele é acionado, então ele já tem os seus integrantes montados e aí se faz essas reuniões, né, de forma convocada. Então, como não há nada a ser convocado, né, ele fica em stand-by. Ok. O senhor comentou ali na questão do plano diretor atualizado, né? A linha, é claro, das constantes necessidades que a gente tem na questão da infraestrutura. Mas eu queria saber do vereador o seguinte, na área do urbanismo, qual que é o maior desafio para a gente priorizar em 2023? Olha, o que a gente vê? A cidade de Joinville ela ficou travada, né, nos últimos 12 anos. E o que a gente vem insistindo é que nós estamos conseguindo destravar a cidade, várias políticas, né, públicas aí de desburocratização sendo implementadas, inclusive dentro do plano diretor nós colocamos isso de forma muito enfática, que as atividades elas precisam ser olhadas pelo impacto que elas causam e não simplesmente por uma sigla, né, por um código de KNAI, por exemplo. Então, o que a gente vê é que essa ampliação dessa desburocratização, a permissão de você fazer uma atividade que não tenha impacto, ela precisa continuar avançando. Então, a Lei de Ordenamento Territorial, que é a LOT, que é a famosa lei que determina o que pode ser feito em quais locais da cidade, ela deve passar por uma revisão nos próximos anos pelo Executivo Municipal. A Câmara tem o papel de analisar, né, de verificar, fazer as audiências públicas, tal qual foi com o plano diretor. E isso provavelmente deve ser encaminhado, né, pela Prefeitura Municipal aí nos próximos anos e a gente vai olhar. Outra questão é a regulamentação da área de expansão urbana, que é dita como o projeto do Vale Verde. Isso é um compromisso que o prefeito Adriano assumiu, né, quando nós levamos esse projeto junto com o grupo, né, de pessoas ali, de associações e de moradores, né, daquela região, dali região norte, região Estrada da Ilha, né, toda aquela região norte ali que está hoje na expansão urbana, é que isso fosse regulamentado. Então o que nós sabemos é que já está sendo feito, os estudos estão sendo realizados, e isso deve também vir para a Câmara de Vereadores, será analisado na Comissão de Urbanismo, a gente vai fazer, né, várias audiências públicas justamente para tratar disso. Então esses são os grandes temas que a gente sabe que vai acontecer dentro da Comissão de Urbanismo. Então, obviamente, nós temos aí o dia a dia nosso, né? Ver os problemas, por exemplo, com a Águas de Joinville, né, que já passou aí por alguns presidentes e que precisa ser, né, a gente precisa estar muito atento. Eu fiz várias indicações, né, de como resolver, por exemplo, o problema da repavimentação. A Água Joinville vai lá, cava um buraco e aí faz aquela repavimentação que em vários casos a gente vê que a qualidade não fica boa e aí começa a bater pneu, começa a fazer barulho, ou seja, são coisas que a gente tem que estar atento, e aí isso é o dia a dia ali na Comissão, né, de Urbanismo, de Fiscalização, né, na questão de drenagem, enfim, são tantas... A infraestrutura da cidade de Joinville é tão precária, e isso não é uma coisa do governo desse governo, mas é uma coisa que já vem, né, desde o início da história da cidade de Joinville, que não foi uma cidade planejada para ter aí quase 700 mil habitantes, que nós precisamos levar à frente e a gente precisa olhar isso com muita atenção e com muito carinho. Vereador, a gente vai receber aqui os 19 vereadores, né? Todos vão passar por aqui, fazer esse bate-papo com a gente, né? Não é sabatina, não é nada disso, é uma conversa com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. E uma pergunta que a gente está fazendo para todos os convidados, gostaria de fazer para o senhor também, é o seguinte: o Executivo tem uma base importante na Câmara de Vereadores de Joinville. E aí, em algum momento, o munícipe acaba por pensar o seguinte, né? Há até quem diga, que já falou nesse microfone aqui, que a Câmara não faz lá uma oposição como deveria perante o governo de Adriano Silva e Regiane Gambim neste momento. Qual é a avaliação do senhor? De fato, a Câmara está com uma oposição atuante, está fazendo o dever de casa? Olha, o que eu vejo, pelo menos da minha parte, e esse é o papel que estou fazendo, não é um papel de oposição ao governo. O que eu faço é um papel de analisar os projetos para a cidade de Joinville. Enquanto o prefeito estiver
né, realizando ações que são benéficas para a cidade de Joinville, nós estaremos apoiando, né, o seu governo. A partir do momento que ele faça ações que são contrárias ao munícipe, nós também vamos, né, estar sendo contrário a essas ações. E vou dar alguns exemplos para vocês. Foram votados aí alguns vetos, ou melhor, o prefeito vetou vários projetos dentro da Câmara de Vereadores e esses vetos, por exemplo, foram derrubados pela Câmara de Vereadores, num claro sinal que se a Câmara fosse apenas aí um cartório de homologação, o prefeito falou assim, o prefeito vetou, a Câmara simplesmente iria lá e manteria esse veto do prefeito, coisa que não está acontecendo, né, ao longo desses anos. Inclusive foi até matéria, né, de alguns veículos de comunicação aí, né, reportando que a Câmara estava votando, né, com frequência, derrubando vetos do prefeito. Ou seja, isso mostra claramente que nós temos uma Câmara independente. E aí no meu papel de vereança, não é um papel de ser, né, nem situação e nem oposição. Meu papel é honrar o meu compromisso que eu assumi de campanha lá com meus eleitores e defender essas políticas dentro da Câmara de Vereadores. Tanto é que, por exemplo, na questão, né, do passaporte sanitário, quando eu propus aquele projeto, né, que proibiria dentro da cidade de Joinville essas exigências em estabelecimentos públicos ou privados, o governo foi contra o meu projeto. Infelizmente foi vetado e eu não consegui, né, junto com meus pares ali, por causa de um voto, a gente não conseguiu, né, manter o projeto acontecendo. Então, quer dizer, isso mostra que nós temos uma Câmara, sim, né, independente, e vão ter várias outras discussões que eu tenho certeza que nós vamos divergir aí do atual governo na Prefeitura de Joinville. Certo. Vereador, a gente sabe das necessidades tanto na área da saúde, como educação, como a infraestrutura, segurança, enfim, né? O leque é bem grande. E nessa linha, na opinião do senhor, qual que seria a prioridade que o Executivo teria que focar, principalmente nesse ano de 2023, e que pode, inclusive, de repente, contar com o apoio do seu gabinete? Olha, a questão do trânsito em si, a infraestrutura nossa viária da cidade, ela é muito precária. Tanto é que fiz aí algumas indicações, como por exemplo, um novo acesso à zona sul da cidade, passando ali uma continuidade, né, do eixo sul, ali aquele que vem, né, que vai sair ali na Avenida Paulo Schroeder, né, que antes lá no viaduto da Santa Catarina pudesse ser colocado dentro do plano viário um trecho que passasse ali por trás dos bairros Bermervalde, Parque Guarani, saindo lá no bairro Paranaguá-Mirim. Então isso foi incluído dentro do plano viário da cidade. Agora os projetos vão ser desenvolvidos. Nós temos aí um projeto já quase, né, finalizado, que é o projeto de abertura da Avenida Miranda de Aceguá. Então eu vejo que o grande desafio do governo Adriano, né, nesses próximos 2 anos é conseguir viabilizar, seja com o governo do estado, seja com o governo federal, né, recursos para que essas grandes obras de infraestrutura da cidade elas possam acontecer. Porque o que a gente vê, vai passando ano, entra ano, sai ano, e a infraestrutura viária da cidade é a mesma. Então nós temos uma cidade aí que cresceu, né, nos últimos 20 anos aí praticamente 200 mil habitantes e não teve nem avenidas, não teve nenhuma grande obra acontecendo. A última obra que a gente viu foi a duplicação da Avenida Santos Dumont, que ainda foi feita pela metade, em função das desapropriações, ou seja, as obras mal aconteceram. Então, o que eu vejo é isso como um grande ponto importante, né, para a Prefeitura executar nesses próximos anos. A obra da Santos Dumont que demorou 5 anos, né? Eu acompanhei toda aquela novela. E foi feita pela metade. E foi feita pela metade, é isso aí. Vereador, para encerrar, estamos com nosso tempo já limitado. Eu queria uma avaliação do senhor seguinte: como é que o senhor vê a composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores e, ao mesmo tempo, o desmonte dela nesse início do Legislativo? Ali eu acho que a composição ficou muito boa. O vereador Diego Machado, ele tem uma experiência longa dentro do Legislativo, ele já tinha sido, né, assessor dentro da Câmara, então, ou seja, ele conhece muito bem a Câmara de Vereadores, como ela funciona, regimento interno, né? O Érico, agora vindo como vice-presidente, já também tinha experiência dentro da mesa diretora, então vai agregar muito lá para a mesa diretora. E o vereador Salles aí na primeira experiência como secretário, né, já tem demonstrado nessa primeira sessão aí que conseguiu se adaptar bem e vai conseguir, né, levar isso à frente. Então eu acho que a composição ficou bacana.
Mesmo com essas decisões de última hora, de abrir mão da vice-presidência? Aí é uma questão que não posso nem entrar no mérito, né, como coube ao vereador, né, fazer essa renúncia, né, então eu não sei os motivos dele de fazer isso, acho que isso tem que ser, né, perguntado mais a ele do que a mim, afinal de contas foi ele que teve essa decisão, não foi imposto pela Câmara de Vereadores. O senhor não vê prejuízo para a Câmara nesse momento? Não vejo nenhum prejuízo, até porque a Câmara de Vereadores não é apenas a mesa diretora. A Câmara de Vereadores é a mesa diretora com toda a sua composição, né, das comissões, e a gente está num bom arranjo, né, dentro da Câmara de Vereadores. Vereador William Tonesi, do Patriotas, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Jovem Pan, desejar sucesso, né, e que realmente venham muitos e muitos projetos para beneficiar o povo joinvilense. Valeu, muito obrigado, tenham todos aí um bom dia. Obrigado, vereador, mais uma vez.